Já de volta com o Banho de Cidade, hoje no quadro Mercado de Trabalho, vamos falar sobre a formação de alunos e professores nas universidades. Renato Dias. Boa tarde, Lilian. Olha, já faz tempo que o ensino em sala de aula não é pautado apenas pelo conhecimento do professor. Muitas instituições já aplicaram um novo método que exige uma maior participação dos alunos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o diretor e professor do Unisal de Lorena, o Fábio Reis. Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Professor Fábio, é mais ou menos aquela história que a gente ouve muito, que quem faz a faculdade é o aluno? Sim. Há pesquisas que demonstram que o aluno ele precisa ser protagonista do seu aprendizado. Quanto mais o aluno é protagonista, quanto mais ele é proativo, quanto mais ele participa do seu aprendizado, melhor é para o aluno e, consequentemente, a sua formação vai ser muito bem vista pelo mercado de trabalho. Ô Fábio, inclusive na semana passada vocês tiveram um seminário internacional, né, no Unisal falando sobre o assunto, né? Que novidade esse seminário trouxe aqui para a nossa região? Esse seminário, nós tivemos a participação de pessoas que representam 13 estados do país, 48 diferentes universidades. Há um processo no Brasil de repensar o modelo de sala de aula, de repensar a educação. Hoje nós falamos em inovação acadêmica. Inovação acadêmica supõe uma nova atitude do professor e do aluno, né? Neste seminário, nós tivemos a participação de 3 grandes universidades norte-americanas que estão no topo dos rankings mundiais na qualidade, como a Universidade de Harvard, a MIT e o Olin College, que é considerado hoje a melhor instituição do mundo quando pensamos em inovação na área de engenharia. E como é que eles fizeram isso aqui, professor? Foi mais ou menos um workshop prático, né? Na prática, como que isso aconteceu? Sim, sem dúvida. Elas apresentaram para nós como trabalham com inovação acadêmica, como trabalham com o aprendizado dos seus alunos. Eu tinha a perspectiva que professores de Harvard, por exemplo, porque eles possuem muito bons alunos. Então, o professor ele não se preocupa com o aprendizado do aluno. Pelo contrário, esses professores de Harvard, de MIT, eles estruturam a aula, eles organizam a aula para que o aluno possa aprender mais e, consequentemente, para que essas universidades possam formar talentos. Então, quando nós falamos em metodologias ativas, onde o aluno é agente do seu aprendizado, nós estamos querendo, em última instância, a formação de talentos. Isso muda, então, professor, o papel não só do aluno, mas também do professor em sala de aula, não é? Sem dúvida. Não é mais como antigamente, quando você senta na carteira de aula e espera adquirir aquele conhecimento. Sem dúvida. Hoje, nós estamos um pouco repensando a atitude do professor, enquanto aquele professor palestrante, enquanto aquele professor que pouco interage com os alunos, que não provoca discussão. Hoje, uma das metodologias que aplicamos no Unisal, nós chamamos aprendizado por pares, onde há uma leitura prévia do aluno. Isso é um desafio, fazer com que o aluno leia antes de ir para a universidade. O professor, assim que inicia a aula, ele faz algumas perguntas a partir do texto sugerido. Para saber se o aluno fez a tarefa de casa. Para saber se o aluno fez a tarefa de casa. E é interessante, quando o texto é muito bem pensado, um texto prático, um texto curto e objetivo, o aluno lê. Nós temos dados que o aluno lê, né, quando é uma leitura que lhe interessa. Então, o aluno lê, o professor coloca algumas questões e os alunos vão discutindo as respostas. Então, a aula sempre começa com uma dúvida, com uma pergunta, não mais com uma certeza, com uma afirmação do professor. Então, o que nós estamos fazendo hoje é instigar o aluno a pensar. Estimula o debate. Estimular o debate. E com isso, estimular o professor a repensar o seu papel. Fábio, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos. Bom, hora então de conferir agora as vagas disponíveis em nossa região na agenda de empregos. Em Pindamonhangaba, há vagas para assistente de vendas, auxiliar de limpeza, mecânico de empilhadeira, operador de loja para pessoas com deficiência e técnico agrícola. O pátio fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. Em Caçapava, há vagas para analista de processo de pintura automotiva, atendente de balcão, corretor de imóveis, empregada doméstica e esteticista. O pátio fica na rua Ladeira São José, número 90, no centro. E em Ubatuba, há vagas para barman, montador de móveis, motoboy, pedreiro, pizzaiolo e recepcionista. O pátio fica na rua Paraná, número 375, no centro.
Confira agora a previsão do tempo. A terça-feira começou um pouco fria na nossa região, mas agora à tarde a amplitude térmica no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Por isso o sol predomina e a temperatura máxima vai chegar aos 25 graus na Serra da Mantiqueira, 25 graus também em Aparecida, 26 em Caraguatatuba e 27 em Ubatuba. A previsão de chuva é isolada e com curta duração no fim do dia. Uma mulher de 42 anos foi vítima de estupro e roubo em Lorena. Ela seguia para o trabalho na noite de ontem no bairro da Cruz, quando percebeu que estava sendo perseguida. Tentou fugir, mas foi alcançada pelo criminoso. O bandido pulou o muro do motel onde ela trabalha, estuprou e roubou 2 celulares da vítima. O criminoso tem apenas 17 anos. Ele foi detido após patrulhamento da polícia naquela região e deve ser levado à Fundação Casa. A seguir no Band Cidade tem mais notícias da região. Vamos falar da dengue na cidade de Lorena. Agora 1h07.